Esmirna. E a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus se apresenta assim. Observe no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então ele se apresenta dessa maneira, como o primeiro e o último. Exatamente assim, primeiro e último. É desse jeito que o nosso Senhor Jesus, ele se apresenta à igreja em Esmirna. Primeiro e último, o começo e o fim. É desse jeito mesmo, porque o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que nós precisamos, tudo que nós buscamos, tudo que nós almejamos, o Pai, ele entregou ao Filho. A Bíblia diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quando ele diz essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aqui está falando do próprio Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 13, diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, princípio e fim. Eita glória, olha isso aí, ó. Alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. Você crer no Senhor Jesus, pois ele é o começo e é o fim, meu irmão. Ele tem um texto lá em Colossenses 1 que diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses, põe aí, Colossenses 1,18, diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Lembra que ele falou que ele é o primeiro e o último? Você sabe que ter a primazia é ter a prioridade, é ter a preferência, é ser o primeiro, é estar em primeiro lugar. Ele fala, ao anjo da igreja escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Porque ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus é o primeiro e também é o último. Ele é o começo e também é o fim. Nada acontece sem que ele permita que aconteça. Não há neste mundo quem possa impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém, meus irmãos? Então, entenda que ele é este começo e fim. Ele é poderoso. Então, como nós acabamos de ler esse texto inicial aqui, de Apocalipse, esse texto, o primeiro versículo, né, vamos voltar ele aqui, que diz que, onde é? Apocalipse 2, né? Apocalipse 2, e no versículo 8 que diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Aleluia. Diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Ele é o primeiro e o último. Vamos continuar, vamos para o versículo 2, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó, conheço a tua tribulação. Você viu que no primeiro versículo, que foi o 8 da igreja, da carta à igreja em Esmirna, primeiro ele se apresenta como começo e fim, alfa e ômega. Aí no segundo versículo, que é o versículo 9, ele fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza.
Preste atenção nesse detalhe, ó. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Observe bem que aqui ele fala de uma maneira muito poderosa e maravilhosa. Quando ele diz que conheço a tua pobreza, olha isso aqui, meus irmãos. Olha que coisa linda. Ele fala, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tem muita gente que não sabe disso. Porque observe que antes do nome pobreza, ele fala da tribulação. Quando ele fala da pobreza, que ele conhece a pobreza do seu povo, do povo da igreja em Esmirna, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu sei da tribulação que vocês têm passado, eu sei das faltas que vocês têm passado, eu sei das angústias e das opressões e das perseguições e das lutas que você tem passado, mas você não é pobre. Vocês são ricos. Sabe por quê? Porque quem tem Deus não falta mais nada, meu irmão. O salmista, quando ele fala lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você vê que na tradução do original hebraico está escrito, de nada terei falta, né? Nada, ao invés de nada me faltará, na tradução fala, de nada terei falta. É exatamente isso. Quem tem Deus não tem falta de nada. Nada lhe faltará. Porque Deus, ele supre. Quem tem Deus tem tudo. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Não há como uma pessoa que tem Deus, não há como ela sentir falta de alguma coisa. Deus é pleno. Deus é pleno, Deus é poderoso, Deus é grandioso. É. E agindo Ele, não há quem possa impedir, não há quem possa detê-lo. Ah, meu irmão, não há quem possa parar a obra desse Deus. Aleluia. Então ele fala, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque se você tem Deus, nada te falta. Aí ele diz, olha, eu também conheço as blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. O que ele está falando com isso? Veja que aqui ele está falando de uma falsidade. Aqui ele está falando de pessoas que agiam com falsidade, que mostrava ser uma coisa que não eram. A expressão sinagoga de Satanás está falando daqueles falsos judeus. Eles estavam sempre envolvidos em atividades malignas. Só que eles se colocavam contra ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo. Eles eram conhecidos como as pessoas que eram religiosas, estavam ali no meio do povo, se diziam ser servo de Deus, mas agiam totalmente de maneira contrária aos ensinamentos de Deus. Então eles tinham aparência de religiosos, aparência, de pessoas que serviam a Deus, mas eram só aparência. Porque as suas obras eram totalmente contrárias aos ensinamentos de Deus. Eles afirmavam, sou judeu, eu sou judeu. Falavam isso por questões étnicas, religiosas, mas eles não possuíam a verdadeira fé. Não. Porque eles
eram contrários àquilo que Jesus ensinava. E não tinham nenhum compromisso com Deus. Se consideravam parte do povo escolhido, mas não vivia de acordo com os princípios e mandamentos de Deus. Então esses tais judeus, na verdade, eles não eram judeus, eles eram falsos judeus. Por isso que o Senhor está falando dessa maneira aqui, porque eles se colocavam no meio do povo e muitas das vezes conseguia corromper algumas pessoas. Mas a igreja em Esmirna não se deixava enganar por esses falsos judeus. Por isso que aqui o Senhor, ele fala: tu és rico, conheça a tua pobreza, a tua tribulação, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declara os judeus não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Porque eram isso que eles eram, da sinagoga de Satanás. Porque aquilo que é falso, aquilo que é maligno e que se passa por santo, Deus não aprova. Dê uma olhadinha no que está escrito lá em Provérbios 6, 16 ao 19. Diz assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ler essas coisas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º é o quê? O que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus. Prestou atenção nessas 7 coisas? Aqui está falando. Porque aqui ele fala 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a alma abomina. E qual foi a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Pois era exatamente isso o que esses falsos judeus faziam, o qual o Senhor chama de sinagoga de Satanás, como nós observamos no versículo 9 aqui de Apocalipse 2. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. E nos dias de hoje, exatamente isso. Observe essas coisas, essas 6 coisas que o Senhor abomina. O Senhor aborrece, aliás, 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª abomina. Veja se nós não observamos também isso, porque naqueles falsos judeus tinham essas práticas aí. E nos dias de hoje a mesma coisa. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a alma abomina. Olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º é o quê? E o que semeia contenda entre os irmãos. Então a Bíblia fala para se afastar disso, em nome de Jesus. Vamos para o versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, o Senhor diz, para não temer as coisas que tendes de sofrer. Meus irmãos, não tenha medo de lutar. Não, porque Deus está contigo, e Deus estando contigo não há motivo nenhum para você temer. Porque ele fala, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Porque você não pode ter medo de enfrentar as lutas. Sabe? Quando eu digo não ter medo de sofrer, como está escrito aqui no 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Existe uma confusão no meio do povo de Deus em relação ao sofrimento, né? Inclusive, tem gente que acha que ser cristão é viver cheio de problemas e sofrimentos. Você precisa fazer uma separação do que é sofrer por Cristo e o que é sofrer como malfeitor. A Bíblia fala, não sofrer nenhum de vós como malfeitor, como assassino, ladrão, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Sofrer como cristão é totalmente diferente. É quando você sofre pelo fato de você ser de Cristo, crer em Cristo, e por causa da tua fé em Cristo, você é perseguido muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes em casa. Como os apóstolos sofreram. Não é por causa de um problema financeiro. Isso não é sofrer por Cristo, não. Você não tem que aceitar esse problema. Isso aí você pode vencer. Você vai lutar. Deus vai te abrir porta. Você vai buscar em Deus. Mas sofrer por Cristo é você permanecer na fé, ainda que a tua vida esteja em risco por causa desta fé. Leia comigo o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Presta atenção, ó. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqui ele fala de um sofrer pelo nome de Cristo, ou ser injuriado pelo nome de Cristo. Então, se você é injuriado, se você sofre por causa do nome de Cristo, significa que você é bem-aventurado. Porque o Espírito da glória de Deus está na tua vida. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus disse isso. Amém? Então, se você é perseguido por causa do nome de Jesus, você já está abençoado. Exatamente. Se você está sendo perseguido, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, então você está no caminho certo. Não há por que você temer. Se as pessoas começam a te odiar só porque você serve a Deus, não tem por que você ter medo. Você é
bem-aventurado, como diz a palavra do nosso Deus. Vamos voltar ao texto aqui de Apocalipse. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está à porta, para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga: eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Vamos para o versículo 11, né? E último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eita, palavra maravilhosa, hein? Olha isso aí, igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz assim, não sei se você está conseguindo ver, está meio torta essa imagem aí, né? Essa imagem está meio torta. Dá para ler? Dá? Você consegue enxergar assim mesmo? Vamos lá. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, faça você mesmo. Tente entender o que está escrito em Apocalipse 2, 11 e aqui 20. Vamos ler o Apocalipse primeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, observe bem agora, tá, por favor. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Está falando que o vencedor, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor. Aqui está dizendo que o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. Você sabe que a segunda morte é o inferno, né? Todo homem, ele morrerá fisicamente, mas aqueles que estão salvos, eles viverão eternamente na glória de Deus. Mas aquele que tem a condenação, ele sofrerá o dano da segunda morte. Então, a segunda morte, que a Bíblia chama aqui de dano, não é para quem está salvo, é para quem se perdeu. E quem se perdeu, quem é que se perdeu? São aqueles que perderam a sua salvação, que desistiram do reino de Deus, que abriram mão do reino de Deus. Então esse sofrerá o dano da segunda morte. Como diz aqui, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Então aqui está falando que a segunda morte é o lago do fogo. Então a primeira morte é a morte física. Quando o coração para de bater, essa morte é natural. É o caminho de todos os mortais, todo ser humano. Todo homem morrerá. Agora, a segunda morte é diferente da primeira. A primeira é natural, é comum, é humano. A segunda é condenação. Está escrito aqui, Leia aí para você ver. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas o que é que o texto diz de Apocalipse 2:11? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Então, esta segunda morte, que a Bíblia chama aqui, ó, de lago de fogo, essa segunda morte, que Apocalipse 20:14 chama de lago de fogo, segunda morte. O vencedor, lá em Apocalipse 2:11, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. De nenhum modo. E quem são os vencedores? Quem é o vencedor, bispo? O vencedor é aquele que permaneceu até o fim, que não parou, que não desistiu de maneira alguma, mas que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, se manteve firme e fiel ao Deus que vive e que reina eternamente, aleluia, e que não entregou a sua alma ao inimigo, mas que permaneceu firme como a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que aguardou a sua vinda, e que permaneceu mesmo debaixo de perseguição e ameaça, mas manteve o seu coração firme na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos agora fazer aqui uma oração. Peço que você ore comigo neste momento. Abra o teu coração na presença de Deus, que nós vamos orar em nome de Jesus. Fecha os olhos. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, meu Senhor, passa com teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura, Senhor, a vida, restaura a saúde, restaura a família. Cura, liberta, visita o lar, afasta para bem longe todo espírito de medo, de nervosismo, de ansiedade, de aflição, de angústia, de tribulação. Faça, meu Deus, cair por terra todos os males. Enxuga, Senhor, as lágrimas desta pessoa que tem chorado tanto, que tem passado por tribulações. Meu Deus, remove, Senhor, o sofrimento e a dor. Abençoa essa casa, essa família. Abençoa o trabalho das mãos desta pessoa que tem passado provações, que não tem sido fácil para ela a sua vida, meu Deus. Meu Pai, ajuda esta pessoa a vencer. Meus irmãos, levante as duas mãos aos céus agora. E com as mãos levantadas ao céu, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu peço a tua ajuda, o teu socorro, porque tu és o meu Deus. Porque o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui com a carta à igreja em Esmirna. Fique com Deus, fique na paz. Deixa o nome da sua família para a oração. Eu estou em um propósito de oração no monte todos os domingos, e durante a semana eu recolho os nomes e fotografia de pessoas que eu levo lá no monte para orar. Você pode, aqui nos comentários mesmo aqui nos comentários, põe aqui o nome dos teus familiares, tá? Eu vou passar a limpo, vou anotar numa folha de papel e vou levar também para o monte. E tenho certeza que através da oração que eu irei fazer por eles, Deus vai operar milagre na vida deles, tá bom? Põe aí o nome do seu familiar, o seu próprio nome também. Só precisa colocar o nome. Eu vou lá nos comentários e vou retirar os nomes e vou levar para o monte. Tem a semana toda para você fazer isso. Faça isso agora e curte. Deixa o nome da sua família aí para que eu possa anotar para levar para o monte. Fique com Deus
Fique na paz e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal.